Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25. A gente sente como que uma coceira para falar a carta de Paulo aos Hebreus, mas a gente não tem certeza se foi Paulo quem escreveu. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 19 ao 25, ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer como cristãos, considerando quem Jesus é, o que ele fez e que ele voltará. O que é que nós cristãos devemos fazer? Então, a divisão da nossa mensagem é essa: considerando quem Jesus é, o que ele fez e que ele voltará, o que é que nós cristãos devemos fazer? Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora vocês veem que o dia se aproxima. Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que a Tua palavra comunica salvação. Ela pode nos transformar, nos mudar, nos moldar, nos libertar, nos curar. Então, ó Deus, envia-nos a Tua palavra nesta manhã, glorifica o nome de Jesus, edifica a Tua igreja, ó Pai, renova-nos na Tua presença, que a Tua palavra, ó Deus, seja exposta com fidelidade, ó Deus, e recebida com submissão e reconhecimento de que não há outro Deus além de Ti, Deus que se revela por meio das Escrituras. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Considerando quem Jesus é, o que Ele fez e que Ele voltará, o que é que nós cristãos devemos fazer? O escritor aos Hebreus, ele escreve uma carta a uma comunidade cristã, cristãos judeus que foram alcançados pelo Evangelho, mas que estavam sendo tentados a voltar à prática da sua religião antiga. Eles estavam sendo perseguidos, pressionados. Eles eram acostumados com todo o ritual e liturgia do Antigo Testamento. E a linguagem que o escritor usa revela para nós que agora, em Cristo, nós temos livre acesso diante de Deus. Eles estavam acostumados com a ida do sacerdote uma vez ao ano para oferecer o novilho pelos pecados do povo e também pelos seus próprios pecados. Mas Jesus, o sumo sacerdote, penetrou os céus. Nós temos um sacerdote na casa de Deus, um grande sacerdote. Então, quem é Jesus no texto? Ele é esse grande sacerdote da casa de Deus que, diferentemente do sacerdote que ia de quando em quando,
Jesus penetrou os céus, está à destra de Deus, intercede por nós. Nós temos alguém que nos representa diante do Pai, Jesus. Ele intercede por nós. E diferente também do sumo sacerdote ou dos sacerdotes da antiga aliança, ele é o sacerdote e o sacrifício. Ele se ofertou, ele se deu para salvar aqueles que creem nele. Uma única vez. Esse sacrifício não precisa ser mais repetido, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos reconciliar com o Pai. E pelo véu, que é a sua carne, ele abriu um novo e vivo caminho, por meio da sua morte. Então nós temos esse grande sacerdote sobre a casa de Deus. O acesso foi aberto, a porta está aberta, o caminho nos foi oferecido. O que fazer então? Diante daquilo que ele é e o que ele fez por nós. O texto vai dizer, em primeiro lugar, que nós devemos nos aproximar de Deus, nos achegar a Ele. Aproximar-se é estar perto, estar ao lado de alguém, estar com. Porque essa porta nos foi aberta e o próprio Jesus diz: eu sou a porta. E é o próprio Jesus que diz à sua igreja no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aproximemo-nos. Ele quer que nós estejamos perto dele. E para tanto ele se entregou. E quando Jesus entregou a sua vida, aqui o escritor aos Hebreus usa o véu, referindo-se à carne. Nós sabemos que o sacerdote, para entrar, aliás, o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, aqui a versão está santuário, ele precisava remover uma grande cortina, um grande véu pesado. Mas quando Jesus, o sacerdote sobre a casa de Deus, se entregou por nós, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Era muito alto. Então isso só poderia acontecer do alto, de cima para baixo. Homem algum poderia fazer isso, mas Deus fez por nós. Jesus fez por nós. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Para quê? Só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para a glória de Deus, que o Filho de Deus se entregou, abriu a porta, o caminho, um novo e vivo caminho. Aproximemo-nos então, mas de qualquer jeito, de maneira distraída, desinteressada, não compromissada, não. O texto diz assim para nós, em primeiro lugar: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água. Aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar com um coração sincero, sem dissimulação, sem falsidade, sem máscara, sem fingimento. Se é que é possível você se apresentar diante de Deus, na tentativa de querer enganar Deus, né? Esconder algo de Deus. Mas coração sincero, quebrantado diante de Deus, expondo para Deus, sem floreios, sem meneios, dizendo para Deus: Deus, eu estou triste hoje, eu estou sofrendo, eu estou lutando com pecados que têm me vencido, abrindo o coração para Deus. Perto está o Senhor daquele que o busca em verdade.
Além da sinceridade, um outro elemento é importante, que é a fé. Plena certeza de fé. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aproximemo-nos então, crendo que o nosso Deus é Deus, soberano, justo, santo, todo-poderoso. Creia, exercite a sua fé. Eu não sei o que é que te move para perto de Deus. O que é que te faz querer estar perto dele? Talvez uma necessidade, uma preocupação, um medo, uma insegurança. Algo está te afligindo tanto e você precisa de Deus. Creia de maneira plena, completa. Tiago vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se alguém pede a Deus algo, peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que é de ânimo dobre, aquele que oscila entre a fé e a incredulidade, aquele que oscila entre a dúvida e a certeza, ele não receberá de Deus coisa alguma. Estou citando lá Tiago. A porta está aberta, um novo e vivo caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus, e agora nós podemos nos aproximar, tendo a consciência purificada, o corpo lavado. Pode ser que você se intimide, se envergonhe de se aproximar de Deus por causa dos seus pecados. E você precisa sentir vergonha mesmo, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado traz morte. Então importa que eu e você tenhamos vergonha, tristeza pelo pecado, mas o pecado nunca pode nos afastar de Deus, de maneira completa, porque pelo sangue de Jesus nos foi aberto um novo e vivo caminho, e agora eu posso, pelo sangue de Jesus, buscar pureza para a mente, para o coração, para a consciência. Talvez você esteja com a consciência pesada. O sentimento de culpa está te amassando. A porta está aberta. Peça perdão, busque uma nova vida. Peça a Deus que purifique a sua consciência e te dê força para não pecar mais, para não fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Recapitulando aqui, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Nos aproximar de Deus. Aproximemo-nos. Estou seguindo o texto, o verbo. Em segundo lugar, o que é que nós devemos fazer? O texto vai dizer, versículo 23. Vamos ler todos juntos o versículo 23? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança. Sejamos firmes, inabaláveis, constantes. Muito obrigado. Firmeza da confissão, sem titubear, sem vacilar. Nós temos uma esperança, e essa esperança não está em nós. Está naquele que abriu o caminho. Pelo sangue de Jesus nós temos uma esperança, não a esperança apenas
do perdão dos nossos pecados, mas também da libertação final do poder e da influência do pecado, na glorificação. Calvino diz algo muito interessante, que o sangue de Jesus, e o texto fala pelo sangue de Jesus, ele diz que o sangue de Jesus não apenas tem poder para nos perdoar, mas também para nos libertar do poder do pecado. E nós precisamos guardar firme essa esperança. Conquanto vivamos hoje com a presença do pecado, porque somos pecadores por natureza, nós não podemos viver escravizados pelo pecado, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos libertar do poder e da influência do pecado. Então, se você está lutando com algum tipo de pecado, confie no sangue de Jesus, não na sua força, não na sua capacidade de dizer não, mas creia que Ele pode te lavar, te purificar. Essa é uma maneira de você guardar firme a esperança sem vacilar. Mas por que razão devemos guardar firme? Porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Atributo dele, que ele comunica a nós. Nós também podemos nele vivermos de maneira fiel, sem vacilar, sem tropeçar, sem trazer escândalo, sem duvidar, mas firmeza na confissão, aquilo que você professou, a sua fé. Quando os pais trazem os seus filhos à casa de Deus e os consagra a Deus e os apresenta ao batismo, os pais prometem diante de Deus e da igreja a orar com os seus filhos e a orar por eles. É uma profissão, é uma confissão de fé dos pais aos filhos. E os ensina a ler as Escrituras. Se você ler lá o manual litúrgico, o pai se compromete a ensinar os filhos a lerem. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém já tentou para isso? Alguém sabe por quê? Porque quando o manual foi preparado, isso lá pelos idos de 50, 60, o analfabetismo era muito grande no país. O índice era altíssimo. Então, os pais cristãos, presbiterianos, se comprometiam a ensinar os filhos a lerem, a aprender a ler, porque aprendendo a ler, eles leriam a palavra e aprenderiam o evangelho. Essa é uma confissão que os pais fazem para a vida dos filhos. E nós, pais, não podemos vacilar. Guardemos firme a confissão da aliança, porque Deus é fiel. Então, os nossos filhos, Provérbios 22, 6, pessoal que estava aqui ontem, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. Uma advertência e uma promessa para os pais. Guardemos firmes, porque Deus é fiel. Em primeiro lugar, aproximemo-nos de Deus. A porta está aberta pelo sangue de Jesus. Segundo lugar, guardemos firme a confissão da nossa esperança, que não está em nós, não está na nossa capacidade de sermos fiéis, não está na nossa razão, não está na nossa fé, nas nossas virtudes, mas está naquele que é fiel. Em terceiro lugar, cuidemos, versículo 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Cuidemos. Na versão revista e atualizada, está dizendo considerando-nos uns aos outros. Aproxime-se de Deus, guarde firme a sua confissão de fé e esperança, mas também considere o outro
no corpo de Cristo, considerando-nos uns aos outros. Aqui ele está dizendo, cuidemos de animar uns aos outros. A expressão do texto aqui dá a ideia de você olhar para alguém do corpo de Cristo e falar assim, eu vou cuidar dessa pessoa, considerando-a para animá-la. Nós somos um corpo, somos uma igreja. Eu sei que entre nós aqui existem pessoas distraídas, distantes, desinteressadas, tristes, desanimadas. Pessoas que, por conta de uma enfermidade, de desemprego, um problema no casamento, problema em casa, enfim. A gente não fica assim? Mas a importância de nós cuidarmos uns dos outros. E a força textual diz para mim o seguinte, eu preciso escolher alguém aqui para cuidar dessa pessoa, para animá-la durante o ano. Você já fez isso alguma vez na vida? Pode ser até chato, né? Imagina só, você escolhe, dá uma olhadinha bem assim, de leve, quem está perto de você. De repente, uma lição para casa seja essa, olha, durante esse ano eu vou cuidar de animar esse irmão, essa irmã, animando-a o tempo todo. Isso envolve interceder pela vida dela, sempre mandar uma mensagem, fazer uma visita, convidar para tomar um café, um almoço. Olha, você está precisando de carona? Ó, tenho orado por você, viu? Imagina o ano todo você... Isso é cuidado mútuo, isso é mutualidade, isso é ser igreja. Não há outra igreja além dessa, cujos membros cuidam uns dos outros. Olha, talvez você não vai ter condições de cuidar de toda a igreja, mas já pensou em adotar um irmão, uma irmã? Também não pode ser, como é que fala? Cuidado com as suas preferências, viu? O interesse não é o seu, mas o interesse é na vida espiritual da pessoa. Porque também não é animar no sentido de animador de auditório, tá? Mas é o quê? O texto diz assim, animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Tem um propósito. Considerando quem Jesus é, o que Ele fez, que Ele voltará, o que nós devemos fazer? Diária e constantemente. Buscar a Deus, buscar estar perto dEle. Permanecer firmes naquilo que nós professamos a nossa fé. E devemos cuidar uns dos outros, exortando-nos uns aos outros às boas obras e ao amor. E exortação envolve conforto e confronto. Esse animar e cuidar uns dos outros envolve uma palavra de admoestação, um conselho, uma repreensão. Aí eu pergunto, você entende o que é ser corpo, igreja? Até que Ele venha, nós somos uma igreja. Nós precisamos uns dos outros para nos trazer para perto quando a gente precisa de um carinho. Há momentos que a gente precisa estar nos braços do Pai. É só Ele. Outros momentos, a gente precisa uns dos outros. É uma palavra, um conselho de ânimo. Mas tem uma hora que tem aquele irmãozinho que vem e dá uma beliscadinha na gente. Não é assim? É o confronto. E isso a palavra de Deus produz em nós. E isso nós devemos fazer uns com os outros, porque o dia se aproxima. Então, se você vê algum irmão desavisado, distante, descompromissado com o corpo, o que você tem que fazer? Chegar perto dele, dar uma beliscadinha nele. Gente, isso é figuradamente, tá? É preciso cuidarmos uns dos outros. E um último conselho, uma última exortação do escritor aos Hebreus, está no versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns.
Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia se aproxima. E nós não podemos negligenciar a nossa vida cristã comunitária, de adoração a Deus, de culto público, de ajuntamento do povo para louvar a Deus, para estudar a palavra, para compartilhar uns com os outros até que Ele venha. E o texto diz assim que alguns já estão acostumados. É hábito. Já absorveu o hábito de não participar da igreja, do corpo de Cristo. Isso é hábito, isso é agenda. Alguns estão desabituados de lerem a Bíblia, de orarem. Hábito vem de habitação, nos remete à nossa casa. Coisas que a gente faz todo dia. As lides diárias. Já na época do escritor aos Hebreus, algumas pessoas, entre eles, não sei o porquê, pode ser que algumas pessoas, por motivo de força maior, estavam distantes do ajuntamento do povo, da congregação, mas a exortação aqui, ao meu ver, não parece ser direcionada àqueles que estavam sofrendo algum tipo de aflição e impedimento, mas àqueles que, tendo saúde, tendo tempo, tendo todas as condições favoráveis, eles não participavam, não se envolviam. A exortação da palavra, até que Ele venha, é para que nós façamos admoestações uns aos outros. E essa admoestação, conselho, é para quem não está presente. Mas para você admoestar alguém que não está presente, você precisa sentir falta dessa pessoa. Você precisa ter sensibilidade e percepção da ausência dela. Ela tem feito falta. Só que nós estamos vivendo um momento tão estranho, tão difícil, porque nós pensamos assim: olha, eu não fui na igreja 2 semanas e ninguém ligou para mim. Ninguém se preocupou comigo. Mas isso revela imaturidade, infantilidade espiritual. Porque, na verdade, eu deveria estar ligando. Sou eu que deveria estar me preocupando. O cristão maduro. Durante a pandemia, todos nós sofremos. E aí algumas pessoas poderiam se lamentar dizendo: olha, nós ficamos aqui todos distantes uns dos outros. Olha, se não fosse só aquela pessoa ligar para mim. E você ligou para quem? Você se preocupou com quem? A preocupação aqui do texto é assim, que eu como membro vá ao encontro daquele que está ausente, pela palavra, pela presença. É chato às vezes isso? É, mas a gente precisa, até que Ele venha, nós precisamos admoestar, exortar, aconselhar uns aos outros. E é interessante que ele diz assim, ó, não deixem de congregar. Pelo contrário, chama o povo, exorta-os, para que venham. Eu termino a nossa devocional desta manhã perguntando para vocês, membros do corpo de Cristo. O que é que está mais difícil para o Espírito Santo fazer? Convencer o pecador, que vive uma vida mundana, na idolatria, na libertinagem, ou convencer os cristãos, membros do corpo de Cristo, a se envolverem mais, a se dedicarem mais, a participarem mais do corpo, a deixarem as distrações deste mundo, a deixarem os compromissos, porque todos nós temos. Repito, essa palavra agora, esse ponto da mensagem, é para nós? É. Mas é para nós pensarmos em quem não está aqui. Não com pedras nas mãos, tá? Mas com aquela preocupação e compaixão cristãs. Mas também é uma exortação para nós, para todo o corpo de Cristo. Porque, tristemente,
Eu não sei, mas eu quero crer que tá mais difícil para o Espírito convencer os de dentro do que os de fora. Porque aqueles que foram salvos, a porta está aberta, um novo, vivo caminho. É para nós nos aproximarmos de Deus, e não há aproximação de Deus longe da casa dele, do povo dele. Não há. Então, por que nós resumimos a nossa vida comunitária de fé a um período tão pequeno? A 1h30 por domingo. O nosso compromisso religioso, para muitos, tem sido apenas um culto dominical e quando lá. E isso não é ser igreja, isso não é fazer parte do corpo de Cristo, e não é isso que Deus espera daqueles que esperam nele. Ele quer engajamento, envolvimento, participação. Por isso, não deixem de congregar. Repito, vocês que estão aqui não precisariam ouvir isso, porque estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ouvir também. Porque senão nós vamos nos distrair. Os interesses, as ilusões, os compromissos, as agendas de fora vão tomar tanto nosso tempo que a gente vai dizer que não tem tempo para Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude